Olá, você que está ligado aqui na TV Cidade, tudo bem com você? Eu sou o Jonatas Caetano e este é o programa Café com Prosa de hoje. Eu quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência, pelo carinho desta TV ligada. E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Simone Ventura. Ela que é psicóloga clínica e hospitalar e também apresentadora da Creative TV Brasil, do programa Mulheres em Foco. Doutora, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no programa Café com Prosa. Seja bem-vinda. Muito obrigada e é um prazer também estar aqui com vocês e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, muito interessante nesse momento, né, onde a gente pode trocar informações. Vamos lá, estou aqui. Legal, a doutora vai falar com você, papai, mamãe, você, avô, avó, titio, titia, que tem aí os seus pequenos em casa nesse momento de pandemia, vivendo momentos muito difíceis e também sobre a criação das crianças aí, porque com essa geração Z muita coisa mudou e também os pais precisam estar atentos a estas mudanças. Mas antes de nós continuarmos o bate-papo aqui com a doutora, vale ressaltar que este programa está sendo gravado em ambiente controlado, respeitando as normas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. Todos os que estão trabalhando nesta gravação testaram negativo para a Covid-19 e já receberam ao menos a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus, respeitando aí tudo o que é preciso para evitar o contágio desta doença que, infelizmente, já ceifou tantas vidas em todo o nosso país e também por todo o mundo. Doutora, para a gente falar sobre a criação dos filhos e também da convivência da família, nós vimos que antes da pandemia, a situação de muitas famílias era o pai sair de manhã para trabalhar, a mãe sai algumas horas depois, ou sai antes do pai, os filhos vão para a escola, só chegam à noite, se veem por 10 minutos, cada um vai dormir, no outro dia uma nova rotina. Porém, a pandemia impôs aí mudanças de hábitos, trabalhos home office, as aulas suspensas e todo mundo dentro de casa. E a gente ouve de muitos pais, não aguento mais essas crianças dentro de casa. Por que isso, doutora? Na verdade, a pandemia trouxe esse grande desafio familiar, onde normalmente cada um tinha a sua vida e conseguia respeitar o seu espaço, até porque cada um tinha o seu espaço, né? E hoje, o que está acontecendo? Famílias dividindo o mesmo ambiente, sendo que muitas vezes os espaços não são adequados. E aí, o que acontece? O pai trabalhando em dobro dentro de casa, a mulher, muitas vezes, profissional, dona de casa e tendo que fazer o trabalho com as crianças também, estudando para a prova, fazendo as atividades de casa, e as crianças sem poder passear, sem poder brincar, sem poder colocar para fora toda essa energia. Então, muitas vezes, elas encontrando-se ociosas, né, e com um foco muito pequeno ali na escola, porque, dependendo da idade, realmente é muito difícil esse trabalho, esse estudo online, né, e muitas vezes eles sem limite também. Então, os pais não sabem o que fazer com essas crianças. Esse é o grande problema. Com isso, nós começamos a ver, vamos pensar em idades, tá? Então, crianças pequenas trazendo a pandemia dentro de casa também, né? A bagunça, a gritaria, a insatisfação e o adolescente no isolamento do seu quarto. Então, aí nós temos várias vertentes dentro desse processo de casa. A gente tem que analisar da seguinte maneira. Ao longo dos anos, houve também, devido à modernização, a perca de muitos valores familiares. Nós víamos antigamente, hora de almoço é hora sagrada, todo mundo senta na mesa, o pai na ponta da mesa, a mãe na outra ponta e os filhos em volta. E hoje cada um está para o seu canto, cada um come a hora que bem entende. Não existe mais esse convívio. Essa falta de convívio familiar contribui para essa situação que nós estamos vendo, de um não suportar mais ficar no mesmo espaço que o outro?
Contribui porque a primeira coisa que precisa ter dentro de casa é a empatia, que é empatia por si mesmo, empatia pelo outro, no sentido de respeitar o que cada um tem. Só que você está trazendo uma coisa muito importante, que é o quê? Essa questão das regras, dos valores de casa. Só que isso, quem vai trazer? São os pais. São eles que vão colocar, vamos ter um horário de almoço, vamos ter um horário para podermos falar sobre o dia, para respeitarmos cada um desse processo dentro de casa. E normalmente isso não acontece. Então eu vejo casos de crianças e adolescentes que comem dentro do quarto, não comem na mesa. E se ficam na mesa, vão depois, não vão no mesmo horário dos pais, ou muitas vezes ficam mudos e com o celular. Eles vivem num mundo à parte, então, doutora? Vivem, e não são só eles, são os pais também. Se você perceber, é uma companhia completamente líquida, que é assim, sabe como eles se relacionam? Cada um com seu celular, e no máximo assim, olha o vídeo que eu vi, olha isso aqui, olha quantas curtidas eu tive, mas não tem isso daqui. Muitas vezes, eu vou falar para você uma frase de Mário Quintana, que eu acho muito pertinente, que ele diz assim, que o mundo está cheio de pessoas, mas pouca gente. Olha o peso disso. Então, quando você entra, por exemplo, num elevador, muitas vezes você tem vontade, quando você vê 2, 3 pessoas lá dentro e cada uma no seu celular que mal dá bom dia. Quando muitas vezes você dá vontade de dizer, oi, eu estou chegando. Existe um ser humano entrando nesse elevador. Porque hoje essa falta de olhar está acontecendo, iniciando dentro de casa e está se estendendo por todos os lugares. Desde o elevador, o trabalho, a escola. Então, você imagina onde antigamente, né, antes da pandemia, na verdade, as famílias podiam esconder o próprio problema do relacionamento que elas tinham dentro de casa, e agora, com a pandemia, eles são obrigados a olhar tudo isso de frente. E por isso que está acontecendo tantos problemas, como, inclusive, o aumento de divórcios, né? As brigas em casa, desentendimentos e tudo mais. Legal, nós estamos conversando aqui com a doutora Simone Ventura, ela que é psicóloga clínica e hospitalar e está falando conosco aqui sobre a situação das famílias em momentos de pandemia. Eu quero pedir licença, doutora, rapidamente, porque nós vamos a um rápido intervalo comercial, mas antes eu quero falar para você o seguinte, você quer ficar bem informado sobre o que acontece em Presidente Prudente e também em toda a nossa região? Acesse aí www.cafecomprosa.tv.br www.cafecomprosa.tv.br, porque aquilo que acontece em Prudente região, você fica sabendo primeiro aqui, porque aqui no Café com Prosa não tem fake, só news. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, 2 minutinhos e a gente volta já.